É muito bom estar na casa do Senhor. É muito bom louvar ao Senhor. É muito bom orar tendo a certeza de que Ele nos responde. A palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei. Então, quando nós clamamos, o Senhor nos responde, conforme a soberana vontade dEle. Às vezes a resposta não é aquela que a gente espera, mas o importante é que a resposta do Senhor sempre é a melhor para as nossas vidas. Amém? Nós estaremos falando hoje sobre a onisciência de Deus. Eu quero fazer a leitura no Salmo 139. Leremos alguns versículos. O texto vai dizer assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda que a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, eu não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formastes o meu interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis. E a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como na profundeza da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Esse salmo é maravilhoso porque ele nos dá a certeza de que o Senhor tem um total controle sobre a nossa vida. Deus é onisciente. Isso significa dizer que Ele tem conhecimento. O conhecimento do Senhor é infinito e é perfeito. Ele sabe sobre tudo, Ele conhece o passado, Ele conhece o presente, Ele já conhece o futuro. A sabedoria de Deus, ela abrange todos os detalhes da vida de cada um de nós. O conhecimento de Deus, ele não é limitado pelo tempo ou pelo espaço. Nada escapa à percepção de Deus. E essa verdade ela não vai apenas revelar a grandeza de Deus, mas ela tem profundas implicações para o nosso dia a dia. E para ilustrar essa verdade, vamos imaginar um jovem em uma cidade pequena que decide mudar de vida e seguir um novo caminho. Ele decide contar a todos ao seu redor sobre a sua decisão. Mas ao fazer isso, um amigo fiel o interrompe e diz: eu já sabia que você faria isso. Você sempre foi assim. A surpresa do jovem é grande, mas ao mesmo tempo ele sente um alívio profundo em saber que alguém o conhece tão bem, até nos momentos em que ele mesmo ainda está descobrindo o que quer da vida. Da mesma forma, Deus já conhece cada passo que nós damos. Deus já conhece e já sabe tudo aquilo que nós vamos fazer. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Nada em nós surpreende ao nosso Deus. Ele nos conhece. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele sabe cada passo que nós vamos dar. E saber isso é um grande conforto para nós. Mas é também uma grande responsabilidade. Nada há encoberto do nosso Deus. Isso traz uma grande responsabilidade.
Porque isso traz um questionamento. O que é que eu estou pensando? Qual tem sido o meu sentimento? Qual tem sido o meu pensamento? Quais têm sido as intenções do meu coração? Talvez as pessoas não saibam, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece o seu coração. E muitas vezes, queridos, nós nos deparamos com pessoas que caminham uma vida toda na igreja. E às vezes passa a impressão de que há ali uma bipolaridade. Porque diante dos irmãos há um comportamento. Mas quando as pessoas não estão vendo, o comportamento é completamente diferente. Há pessoas que fazem de conta. Há pessoas que vivem uma vida dupla. Às vezes um casamento que está aos frangalhos, às vezes um casamento que já está acabado. Mas as pessoas acham que casal maravilhoso. Ninguém sabe o que se passa em casa. Casamentos destruídos. E às vezes essas pessoas que estão vivendo essa situação estão na liderança. A igreja não sabe, a igreja não percebe, mas o Senhor sabe. O Senhor te conhece desde o ventre da sua mãe. O Senhor sabe cada pensamento que vem à sua mente. O Senhor conhece cada intenção do seu coração. Cada coisa que você faz, o Senhor sabe qual é a intenção pela qual você está fazendo aquilo. Nada escapa à atenção de Deus. Nada é oculto para Deus, seja o que for que passe no segredo de nossas mentes ou nos recantos mais profundos do mundo. Lá em Hebreus, o escritor de Hebreus vai dizer assim: não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Hebreus 4:13. Deus conhece nossos pensamentos e intenções antes mesmo que nós possamos articulá-los. O salmo que nós lemos, entre os versos 2 e 4, vão descrever como Deus penetra nos nossos pensamentos e observa todos os nossos caminhos antes mesmo que uma palavra ao menos chegue à nossa língua. Antes que eu possa expressar qualquer coisa, o Senhor já o sabe. O conhecimento de Deus, ele vai do nosso passado, do nosso presente, do nosso futuro. Deus tem pleno conhecimento de tudo. Tudo aquilo que aconteceu desde a fundação do mundo até o que está acontecendo agora, nesse exato momento. Deus sabe exatamente o que você está pensando agora. Salmo 147:5 vai dizer assim: grande é o Senhor, nosso Deus, e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Ele está plenamente ciente de todas as ações que ocorreram, de todas as palavras ditas, de cada evento que marcou a história da humanidade. Mas Deus também conhece o futuro. Deus já sabe o que vai nos acontecer lá na frente. A onisciência de Deus se estende igualmente ao futuro. Ele não apenas conhece o que acontecerá, mas Ele mesmo determinou todos os eventos que se seguirão, como está escrito em Daniel 4:35. Segundo a sua vontade, Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ninguém pode detê-lo. Os decretos do Senhor, eles são imutáveis. Os planos de Deus para a sua vida, a palavra de Deus vai dizer que não podem ser frustrados. Nenhum plano de Deus para a minha ou para a sua vida podem ser frustrados. Ele tem todo o poder. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem o controle do tempo e do espaço. Esse é o nosso Deus. Embora Ele saiba do nosso futuro,
Seu conhecimento não é passivo, ele planeja, ele executa. A realização dos planos de Deus é garantida pela sua soberania, pelo seu poder. Em Atos 15, 18, o Senhor vai dizer: o Senhor faz as coisas conhecidas desde séculos. O futuro é como um livro já escrito nas mãos de Deus, e tudo que vai acontecer está de acordo com o propósito eterno de Deus. Nada escapa ao controle das mãos do Senhor. A onisciência de Deus implica algo prático e traz algumas coisas a nós. Primeiro, ele enche-nos de adoração. O saber, o reconhecer a onisciência de Deus enche o nosso coração de adoração, reconhecendo que só Ele é Deus, reconhecendo que Ele é o soberano, reconhecendo que Ele é o Deus Altíssimo, que Ele é o Todo-Poderoso. E a Ele nós devemos todo louvor, toda adoração, toda honra. Esse conhecimento da onisciência de Deus precisa gerar no nosso coração esse desejo de enaltecer o Senhor, de louvar o Senhor, de se dobrar diante dEle. De abrir mão dos nossos sonhos, de abrir mão dos nossos planos, de abrir mão dos nossos pensamentos, de abrir mão da nossa vida para viver a vida de Deus, a vida que Deus determinou para nós. Gênesis 16, 13. Tu és Deus que vê. Assim disse Agar, a escrava, quando ela estava achando que ia morrer naquele deserto com seu filho. E ela vê a providência de Deus. E ali ela diz: tu és o Deus que vê. O Deus que vê todas as coisas. O Deus que conhece as suas necessidades. Uma certa feita, um irmão me perguntou: pastor, se Deus é onisciente, se Deus sabe todas as coisas, por que a gente precisa orar? Ele não já sabe? Ele não já conhece? É verdade, Ele sabe. Ele sabe aquilo que você precisa. Ele sabe aquilo que está afligindo o seu coração. Ele sabe aquilo que está causando ansiedade a você. Mas nós precisamos orar. Porque quando nós oramos, nós estamos reconhecendo que Deus é Deus, que Ele é o Todo-Poderoso e que nós não somos absolutamente nada sem Ele. A palavra de Deus vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Então, quando nós oramos, nós estamos reconhecendo que sem Ele nós não podemos fazer absolutamente nada. Nós dependemos do Senhor. E a oração é a forma de nós nos humilharmos diante desse grande Deus e dizermos a Ele: Senhor, faz em mim a Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Esse conhecimento também da onisciência de Deus, ele nos traz temor. O fato de que Deus sabe todas as coisas deve gerar em nós um santo temor. Não há nada que possamos fazer que esteja escondido dele. Provérbios 15, 3 afirma: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Não há nenhum lugar onde você possa se esconder de Deus. Ele vê tudo o que você faz. E às vezes parece que as pessoas se esquecem disso. E acham que estão fazendo determinadas coisas e que Deus não está vendo. E vai passar batido. Pode passar batido para nós, pode passar batido para a igreja, para a liderança, para o pastor. Mas Deus vê tudo aquilo que você faz. Mesmo naquele momento que você está sozinho, onde você acha que ninguém lhe conhece. Nós nunca estamos sozinhos. Eis que estarei convosco todos os dias. Não foi assim que Jesus disse? Até a consumação dos séculos. E se você não está sozinho, Ele está com você. E se Ele está com você, Ele vê tudo que você faz. Aquele dedo que você dá no trânsito, né? Aquele xingamento quando alguém lhe dá uma fechada. O Senhor está vendo. O sinal vermelho que você passa.
o imposto que você sonega. Uma vez conversando com um irmão empresário, ele disse assim: mas pastor, se eu não sonegar o imposto, eu quebro, minha empresa quebra. A gente volta lá ao que Jesus disse quando foi questionado sobre pagar impostos, lembram? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se você tiver que quebrar sua empresa porque você fez a coisa certa, que sua empresa quebre. Mas eu creio num Deus que responde. Eu creio num Deus que entra com providência. Eu creio num Deus que abençoa. Mas a palavra de Deus nos ensina que a obediência precede a bênção. Você quer ser abençoado? Seja obediente primeiro. Não espere ser abençoado vivendo em desobediência ao nosso Deus. É preciso que nós tenhamos temor a esse Deus, sabendo que Ele vê tudo aquilo que a gente faz. A onisciência de Deus também, ela nos dá conforto. Principalmente conforto em momentos difíceis. Há pouco o Júnior comentou aqui a música que cantamos. É difícil louvar ao Senhor quando as coisas estão desabando sobre nós. É difícil no momento de muita dor. Mas a palavra de Deus também nos ensina que o louvor ele liberta. Sabe? É no momento difícil mesmo que você tem que louvar. Quando Paulo e Silas estavam presos, foram chicoteados, eles murmuraram, irmãos? Eles reclamaram da vida? Oh, Deus, fala sério. Eu estava pregando o evangelho e por conta disso eu fui preso e você permitiu. Mas a palavra de Deus nos diz diferente. Paulo e Silas estavam louvando a Deus e orando enquanto foram presos, enquanto foram chicoteados. Está sofrendo? Não tem uma música que diz isso? Está sofrendo, louve. Está chorando, louve. Louve ao Senhor. A palavra de Deus também nos ensina que nós devemos dar graças em tudo. Em tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus. Ele nos guiará em tempo de dor, em tempo de dúvida, em tempo de confusão. Nós podemos confiar nesse Deus maravilhoso, porque Ele conhece os nossos corações e Ele nos guiará. Mesmo quando nossas palavras falham ou nossa situação parece sem solução, Ele nos entende completamente. E isso vai nos dar confiança para orar e buscar a sua ajuda, pois sabemos que Ele nos escuta e compreende as nossas necessidades mais íntimas. Às vezes, a gente viaja nos enganos de Satanás. Eu lembro quando uma vez roubaram um carro meu e eu estava meio desviado. Meu carro foi roubado, eu estava pulando atrás do trio elétrico lá no Porto da Barra. E roubaram o meu carro, e quando eu voltei para procurar o carro, que eu não vi, que eu não achei, eu fiquei desesperado. Eu tinha 12 meses de prestação para pagar daquele carro. E fiquei sem carro, sem dinheiro. E naquela hora que eu vi aquele espaço vazio, eu quis orar a Deus, mas aí veio uma voz na minha mente dizendo assim: quem é você para orar a Deus agora? Ele não vai te ouvir. Olha onde você está. E eu embarquei naquilo, eu não orei, eu não tive coragem de orar. Mas eu queria dizer a você, que seja qual for a situação que você esteja vivendo na sua vida, a mão do Senhor sempre estará estendida para mim e para você. Amém, irmão? Não importa o que você faça, não importa se você está numa vida de pecado, a mão do Senhor nunca estará encolhida, ela estará sempre pronta para te reerguer. Não embarque nessa mentira do diabo. O Senhor sempre ouvirá. A bondade de Deus, ela é infinita. O amor de Deus, ele é incondicional. Ele me ama, Ele ama você, apesar de nós. Ele não ama o nosso pecado, mas Ele escolheu nos amar de uma forma maravilhosa. A onisciência de Deus deve nos levar a viver uma vida com integridade diante dEle.
O fato de Deus nos conhecer, de saber e conhecer os nossos pensamentos, de ver as nossas ações, de saber quais são as nossas motivações, isso deve nos levar a viver de maneira íntegra diante dele, de maneira honesta, lembrando que não há nada oculto aos olhos do Senhor. Em uma situação onde você pode ser tentado a agir de maneira desonesta ou esconder algo, lembre-se de que Deus sabe a verdade. Deixe que esse conhecimento o guie a escolher a honestidade, mesmo que isso exija de você mais esforço, ou até que lhe traga alguma dificuldade temporária. Seja fiel ao Senhor. Pague o preço da fidelidade. A onisciência de Deus também ela nos leva a encontrar consolo e esperança nos momentos difíceis. Quando você se sentir desamparado, quando estiver ansioso, em dúvidas, lembre-se de que Deus já conhece a sua situação. Deus conhece as suas emoções, os desafios que você enfrenta. Ore, abra o seu coração a Ele e saiba que Ele escuta e compreende até o mais profundo anseio da nossa alma. É preciso também exercer confiança nos planos de Deus. Ao enfrentar decisões difíceis ou um futuro incerto, lembre-se de que Deus conhece o caminho. Ao invés de ser consumido pelo medo, pela ansiedade, confie naquele que já tem o plano perfeito para a sua vida. A palavra de Deus diz que os planos dele são planos de bem e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Confie nos planos do Senhor para a sua vida. Ore para que a vontade de Deus seja feita. Busque ser sensível à orientação do Espírito Santo. A adoração a Deus pela sua sabedoria infinita. É preciso que nós estejamos com o nosso coração voltado a adorar esse Deus, reconhecendo que Ele é tudo para nós, reconhecendo que nós não podemos viver sem Ele, que nós dependemos completamente dEle, do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia que se renova a cada manhã. Ai de nós, se não fosse a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. É preciso orar com confiança, sabendo que Deus conhece as nossas necessidades. Viva com consciência da onisciência de Deus. A onisciência de Deus não deve apenas ser um conceito teológico para as nossas mentes, mas deve ser uma verdade transformadora que vai impactar a nossa vida na prática, no dia a dia, no nosso cotidiano. Saber que Deus conhece todas as coisas, saber que Deus conhece os seus pensamentos, saber que Deus vê as suas atitudes, mesmo quando ninguém vê, deve causar impacto às nossas vidas. Deve nos fazer refletir sobre como nós temos agido. Deve nos fazer refletir como tem sido a nossa prática da nossa religião. Deve nos fazer refletir como nós temos exercido o discipulado. O que nós temos ensinado aos outros por meio do nosso testemunho, das nossas ações, das nossas atitudes. Semana passada, estava alguém comentando e falou assim, não, tal pessoa é pastor e lá onde ele trabalha, ninguém suporta porque o testemunho dele é o pior possível. Briga com todo mundo, é desonesto, mas é pastor. Aí o comentário da pessoa ainda foi assim, mas é pastor. Qual tem sido o seu testemunho? Será que as pessoas têm despertado no coração delas o desejo de conhecer Jesus por meio da sua atitude, por meio da sua vida, por meio daquilo que você faz no dia a dia? Porque falar de Jesus é fácil. Mas nós precisamos viver esse Jesus nas nossas vidas, em tudo que fizermos. A nossa vida precisa ser um louvor a Deus. A nossa vida precisa impactar as pessoas. As nossas atitudes precisam impactar as pessoas, porque Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Ele não disse, você vai ser a luz do mundo. Ele não disse, você poderá ser a luz do mundo. Ele disse, você é a luz do mundo. E essa luz precisa brilhar. Essa luz precisa chegar onde há trevas.
Porque a Bíblia diz que se a nossa luz, a luz que há em nós for trevas, grandes trevas serão. Como eu tenho vivido a minha vida cristã? De que forma eu tenho impactado as pessoas que passam pela minha vida? Eu preciso entender que, embora essas pessoas todas que estão aqui me ouvindo, elas não me acompanham 24 horas por dia, não sabem o que eu faço, não sabem como eu tenho agido, não sabem as palavras que eu tenho dito, não conseguem perceber os pensamentos que vêm na minha mente, no meu coração. Mas Deus sabe, Deus conhece, Deus vê. Os olhos do Senhor estão sobre nós, em todos os momentos. Os momentos em que nós somos grosseiros com alguém, os momentos em que há desonestidade nas nossas atitudes, os momentos em que a gente diz assim, o que é que tem, todo mundo faz. Aí você pergunta, Jesus faria? Se Jesus não faria, não faça. Ainda que todo mundo faça. Mas nós não somos do mundo. Nós somos separados pelo Senhor para uma vida santa. Sede santos, porque eu sou santo. E o olhar do Senhor está sobre mim e sobre você. Sobretudo hoje, agora. O Senhor está olhando para você. O Senhor está olhando para os seus pensamentos. O Senhor está olhando para os seus julgamentos. Porque às vezes a gente está sentado aí, mas a gente está julgando quem canta, a gente está julgando quem prega. Mas eu queria dizer para vocês que nós não fomos chamados para julgar ninguém. Quando Jesus disse que os 2 maiores mandamentos, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, o segundo, julguem o próximo. É assim? Não é assim? E por que a gente julga o tempo todo, ao invés de amar? Lembre que o Senhor conhece o seu coração. E Ele não nos chamou para ter um coração julgador, mas Ele nos chamou para ter um coração que ama, que cuida, que agrega. O Senhor conhece o seu deitar e o seu levantar. Pense nisso. Saia daqui essa noite pensando nisso. A cada passo que você dá, o Senhor está olhando para você. Cada palavra que você diz, o Senhor está ouvindo. Cada pensamento que vem à sua mente, o Senhor o sabe. Cada intenção no seu coração, o Senhor conhece. O objetivo dessa palavra hoje, queridos, é que nós possamos refletir nesse Deus a quem nós servimos. E Ele quer olhar para mim e para você e dizer como Ele disse de Jó. Jó, um homem íntegro que se desvia do mal. Que Ele possa olhar para mim e para você e dizer, nós temos aqui homens e mulheres íntegros que se desviam do mal, que seguem ao Senhor, que obedecem ao Senhor e que amam. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde.